São 40, não vamos conseguir falar com todos, mas cada um deles a gente tenta aproveitar bastante, assim, usando um jargão do vinho, a gente extrai bastante deles, né? Como eu vou tentar extrair agora do nosso convidado que está aqui, que fugiu do stand, ele está sozinho, deixou o stand para alguém cuidar, que é o Christian Corbellini, produtor da BR Corbellini. Talvez uma das vinícolas mais jovens dessas 40 que estão aqui, né, Christian? Boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos. Acredito que sim, nós começamos o projeto implantando o vinhedo, isso lá em 2020. Né? Então, realizamos alguns testes entre 22 e 23, e o próprio registro da vinícola ocorreu em 2023. Então, nós temos 2 anos de existência. Né? São bem novos, né? E a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, que grande parte das vinícolas que fazem parte desse evento são do Vale dos Vinhedos, são da Serra Gaúcha, vão ali até Flores da Cunha, Nova Pádua, tem 2 da Campanha, tem mais uma de Campos de Cima da Serra, mas eu acho que a única de Santa Teresa é a de vocês, é isso? A gente está vendo umas imagens aí da sede, né? Isso, que está participando aqui do evento, sim, de Santa Teresa. Hoje já existem mais 4 vinícolas, né, na cidade, que, para quem não conhece, é a continuação aqui do Vale dos Vinhedos. Você chega a Monte Belo do Sul, depois, pegando à esquerda, vai descer literalmente para Santa Teresa, pois é um município bem pequeno, são aproximadamente 1.400 habitantes, e que tem uma altitude mais baixa, pois é justamente o final aqui da Serra Gaúcha, início do Vale do Rio Taquari. Né? Então, a sede do município, por exemplo, fica em torno dos 90 metros de altitude. Né? Nós ficamos no interior do município, numa altitude próxima dos 300 metros. Então, tem várias peculiaridades que provavelmente diferem muito na taça, né? Diferem muito na hora de fazer o vinho. A gente fala no terroir aqui dos Vales dos Vinhedos, a gente está falando em altitudes um pouco mais elevadas, a gente está falando em outra insolação, em outras questões com relação à umidade, né? Isso tudo representa depois na hora de produzir o vinho, né, Christian? Exatamente. Por justamente ter uma altitude mais baixa, a gente tem uma temperatura média mais elevada, quando comparado aqui, utilizamos como parâmetro o Vale dos Vinhedos, né? E nós temos a influência também do rio Taquari. Né? Então, normalmente, pelas manhãs, a gente sempre tem uma neblina. Isso é interessante quando nós trabalhamos com uvas de ciclo mais curto, mais precoces, pois não temos problemas de geadas. É muito difícil na nossa propriedade ter geadas tardias. Né? Então, para essas uvas de ciclo mais curto, se torna bem interessante. E também para as uvas de um ciclo mais longo, justamente por essa temperatura média um pouco mais elevada, o verão, para se ter uma ideia, é normal chegar nos 40 graus em Santa Teresa, né, a média histórica. Então, também a gente consegue maturações interessantes com uvas de ciclo mais longo. Tu está dando várias informações técnicas aqui. A tua formação é em enologia. Isso, eu fiz o curso técnico e também o de nível superior aqui no Instituto. Trabalho com vinhos desde os meus 16 anos, então já são 19 anos na parte de vinhos. Pô, 19 anos, alguma coisa a pessoa aprende, né? Mas como foi essa opção por empreender? Porque eu sei, tu tem uma história prévia de trabalhar em grandes vinícolas, né, em marcas consolidadas. Como é que foi essa opção? Porque é um passo de coragem, né? Sair de um emprego que tem uma certa estabilidade numa região reconhecida mundialmente e abrir uma porta nova, né? Isso. Então, nós somos 2 sócios, né? Eu sou o Corbellini, tem meu sócio Lucas, que é do sobrenome Berra, né? Então, a nossa vinícola carrega os nossos sobrenomes. E a ideia surgiu justamente para criar um legado para as nossas próximas gerações, né? Então, a gente sabe que é um embrião, né? O nosso projeto é bem jovem, mas tem muito a crescer. Então, a gente sempre se provocou nesse sentido, né? De ter algo
para deixar justamente para as próximas gerações, né? Então esse foi o que nos motivou, né? O Lucas, por exemplo, a família dele era de viticultores, mas ele foi para a área de engenharia, né? Mas também tem aquela vontade de voltar à propriedade, né? De ter um negócio seu justamente para colocar energia em cima desse propósito. E eu acompanhei essa ideia. A gente é amigo de infância, então a gente se conhece desde que era guri, como a gente fala aqui no Sul, né? Então está dando muito certo, né? A gente sabe que é um caminho longo. Inclusive as próprias vinícolas que hoje são grandes não começaram grandes assim, né? Então é um pontapé inicial, né, para o projeto. Uma das coisas que eu estou percebendo aqui dessa série de entrevistas que eu tenho feito hoje e fiz ontem também é como os produtores dizem que a dificuldade maior desse negócio é a venda do vinho, né? Brincadeiras à parte, né? Não que seja fácil produzir um bom vinho, mas todos eles chegam no mesmo ponto. Difícil hoje é vender vinho. Como é que vocês vendem um vinho de uma marca que ainda é muito pouco conhecida? Como é que vocês fazem as pessoas conhecerem o vinho de vocês? Exato. Como os nossos volumes também são pequenos ainda, né? A produção é bem limitada. Nós temos os nossos produtos em pequenos empórios, em alguns restaurantes especializados, né? Procuramos sempre participar dos eventos para justamente a marca ficar reconhecida, né? Trazendo um pouco da nossa história, da história do município onde nós estamos, né? Que Santa Teresa, por exemplo, é tombada pela Unesco, né? Então é um município que tem muita história, com um terroir diferente e apostando também em variedades ainda não muito comuns no Brasil, né? Então nós temos um portfólio hoje com mais de 12 vinhos, sendo que a metade deles são de variedades ainda não muito difundidas, né? E também pela proposta de nós produzirmos toda a uva necessária para os nossos vinhos, né? Hoje a gente não terceiriza nenhum processo, seja de produção de uvas, elaboração, é tudo feito na nossa pequena estrutura, como o pessoal está vendo, né, ao fundo. Então é um prédio que nós temos e que a gente está crescendo aos poucos, né? Devagar se vai ao longe, né? Isso. Então, agora a gente está aqui no festival, né, no Emoções do Vale, e cada vinícola escolheu o seu rótulo de destaque para fazer com que as pessoas se apaixonem por ele e votem para que esse seja o grande destaque do evento, né? Ontem a gente teve a escolha do Patinete, da Fatim, né, que também não é um rótulo muito convencional, aliás, não é nada convencional. Tá, é um município de Monte Belo, que é um município conhecido, mas talvez seja também um dos não tão conhecidos do Vale dos Vinhedos, né? E a gente viu várias possibilidades também, várias amostras de vinhos que têm varietais diferentes. Vocês têm muitos varietais diferentes, como tu estava falando, alguns históricos, assim, né? Mas vocês escolheram um que também não é muito convencional para o nosso estado. É uma variedade que aparece muito, por exemplo, em Santa Catarina, né? Por que vocês plantaram essa variedade? Eu queria te deixar dizer o nome dela e dizer por que vocês plantaram, né? Qual a peculiaridade que tem no município que tem uma altitude mais baixa, pensando em Santa Catarina, por exemplo, e por que vocês escolheram ele para trazer hoje? Certo. Bom, o vinho que nós escolhemos é da nossa linha Feroce e a variedade aqui trabalhada, então, é a Montepulciano, né? Primeiro, falando um pouquinho sobre a linha, a ideia é que, justamente, o nome já diz, né? O Feroce ele vem do italiano e significa algo feroz, selvagem. Então, é uma linha de mínima intervenção, onde nós utilizamos aqui basicamente o SO2, o sulfito, né? Então é um vinho que a fermentação é espontânea, que não tem nenhuma correção, ele não é um vinho filtrado. E a Montepulciano nós escolhemos justamente pois quando montamos o projeto e decidimos quais variedades implantar, nós fomos por duas linhas. Primeiro, variedades italianas, né? E variedades também do leste europeu. Então, foram os dois pontos principais. E a Montepulciano nós sabíamos que era uma variedade de ciclo mais longo, né, que exige uma maturação maior, ela é um pouquinho mais demorada, né, para essa parte de maturação.
Então, na nossa região, como eu comentei, claro que você vai ter um perfil totalmente diferente do Montepulciano de Santa Catarina, pela grande diferença de altitude e de temperatura. Os vinhos de lá têm uma acidez mais pronunciada, uma potência maior. O nosso Montepulciano aqui já é um vinho um pouquinho de estrutura média, pode-se dizer talvez um pouco mais delicado, né? Mas que também a gente conseguiu uma maturação muito bacana, né? Até para a gente fazer um comparativo, a gente sabe que por muitas vezes a safra em Santa Catarina adentra abril, né? Nós colhemos esse ano, claro que o ciclo foi um pouco antecipado, mas dia 22 de fevereiro. Essa variedade lá em Santa Teresa, né? Então, justamente pela questão da temperatura. Aí a pessoa pode se questionar, são vinhos alcoólicos por ser uma região quente? Nem sempre, justamente pois, como a gente trabalha com pouca intervenção, a gente acompanha muito a acidez. Então, também a gente não deixa a uva sobrematurar. Por exemplo, esse que eu tenho aqui, que é da safra 24, ele é um vinho com 13,5 de álcool, né? Justamente para preservar um pouco mais a acidez e a refrescância. Uma coisa interessante da gente estar numa mostra que tem diferentes vinícolas é a possibilidade da comparação lado a lado, né? Há pouco teve aqui, no início da tarde, o Rodrigo Souza, da Souza, lá de Vacaria, de Monte Alegre dos Campos, ali perto de Vacaria, Campos de Cima da Serra, quase também Santa Catarina, que trouxe também um Montepulciano sobrevivente, safra 24, e é muito interessante que tu falasse agora, dia 22 de fevereiro, né? Ele comentou a colheita dele início de maio de 24. Então, assim, esse comparativo, fevereiro, março, abril, maio, quase 3 meses, né? Então, uma região para outra, uma região mais baixa e a outra lá, né, um dos picos de altitude do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é lá o Pico Montenegro. Então, é muito interessante estar num evento desses e ter uma taça lado a lado, né? Um vinho não é melhor que o outro, um vinho é diferente do outro, né, Christian? Exatamente. Eventos como esse propiciam, né, essa experiência que é única, né? Você ter 40 vinícolas no mesmo espaço, com variedades similares, outras diferentes, mas sendo possível observar, sentir, né, essas diferenças de terroir, né? Isso é sensacional e o vinho proporciona isso, né, para o consumidor e para a gente também, que é da área, né, até para entender o que o mercado está produzindo, está elaborando, né? Então isso é sem dúvida uma experiência muito bacana. Bom, então assim, vamos encerrar agora convidando todos para conhecerem o stand BR Corbellini, para conhecerem o Christian, provar esse Montepulciano feito na baixa altitude, eu poderia dizer, de Santa Teresa aqui, também na Serra Gaúcha. Façam essas comparações, coloquem lado a lado, isso é muito legal. E conheçam os outros vinhos também que o Christian produz, o Christian e o Lucas, que eles produzem, que é muito interessante a gente descobrir essas novas vinícolas. Oportunidades como essas são boas porque a gente tem grandes vinícolas que vêm e que apostam naquele espaço e, com isso, podem fazer com que as pequenas também cada vez mais apareçam e consigam mostrar suas marcas. Christian, queria te agradecer muito e daqui a pouco eu passo lá para a gente seguir degustando. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Fica aqui o meu agradecimento a ti e a toda a equipe do Brasil de Vinhos, do SPAC, que está proporcionando esse espaço para a gente, que como microvinícola é muito importante, né? Então fica o meu agradecimento.